Bom, pessoal, então nessa terceira aula nós vamos ver um estudo de caso relacionado ao primeiro resultado esperado no MPS-BR, do processo de gerência de portfólio de projetos, e vamos seguir vendo os outros resultados esperados relacionados a esse processo. Então, nós vimos uma parte de um processo que vai desde a definição das regras de governança do portfólio até a identificação de algumas informações básicas do projeto, estimativa de tamanho, esforço, etc., e vai até a avaliação desse projeto, tá? Então, esse primeiro resultado esperado, ele trata disso. Então, os slides que vocês verão nos próximos slides são relacionados a uma empresa que nós fizemos uma avaliação. Ela era composta por 3 áreas de negócio, tinha cerca de 25 colaboradores distribuídos entre uma matriz e uma filial, e os projetos avaliados dizem respeito a apenas uma área de negócio, que era a fábrica de software, tá? Com sub-áreas de desenvolvimento de projetos de software sob demanda e produtos de software. Bom, após a empresa definir as regras de governança do portfólio e ter os projetos descritos, identificados, avaliados, nós tivemos como saída dessa identificação essa relação dos projetos aqui. Então, aqui eu tenho projeto de 1 a 13, que estão representados nesse gráfico de benefício versus riscos, e nós precisamos selecionar preferencialmente projetos que estão nesse quadrante aqui. Tá? Então, os projetos que estão nesse quadrante são os projetos que apresentam maior retorno, maior benefício e menor risco. Projetos que estão aqui, por exemplo, apresentam maiores riscos e menores benefícios. Aqui apresentam poucos riscos, mas poucos benefícios também. Projetos aqui apresentam bons benefícios, mas muitos riscos. Então, esses projetos são os projetos que a gente precisa selecionar, tá? São os projetos que a gente precisa, que vão competir. Os outros provavelmente já estão fora dessa competição. Bom, como eu comentei, durante o decorrer da disciplina, vocês vão realizar um trabalho, que é um trabalho meio extenso, mas dá para ser feito em 1 ou 2 aulas, na qual vocês vão receber a descrição de um conjunto de projetos, algumas restrições de orçamento que vocês podem utilizar da empresa, e vocês vão ter que selecionar um grupo de projetos usando ferramentas similares a essa. Bom, esse slide, o que ele mostra, na verdade, é uma visão diferente daquele mesmo gráfico. Nós estamos usando aqui um gráfico de bolhas, no qual tem benefícios, nesse eixo X, risco no eixo Y, e, por fim, nós temos um terceiro eixo aqui, né, que é o tamanho da bolha, que é a lucratividade do projeto. Então, nós podemos perceber que esse projeto é um projeto lucrativo, apesar do risco alto dele. Tá? Esse projeto é o mais lucrativo e tem um benefício alto, um risco baixo. Esses projetos aqui também. Tá? Então, se eu tivesse que selecionar, é óbvio que eu vou selecionar os projetos baseado nos recursos que eu tenho dentro da minha organização, mas eu provavelmente selecionaria esses projetos que estão aqui, tá? Que eles apresentam uma maior lucratividade. Esse gráfico de bolhas ele é bem interessante porque eu estou adicionando uma terceira variável no gráfico, né? E eu posso variar de lucratividade para outras variáveis, né? Por exemplo, benefício, risco e esforço. Bom, esse projeto tem um lucro alto, uma lucratividade alta, né? Como eu vi aqui anteriormente. No entanto, ele também vai requerer um esforço alto. Então, se além de restrição de custo, eu tiver restrição de pessoal, por exemplo, né, de recursos humanos, e não estiver tendo dificuldade em conseguir pessoal para executar o projeto, talvez, se eu estiver disputando esse projeto com outro, talvez esses dois sejam bem interessantes, apesar da lucratividade ser um pouco menor, né? A lucratividade é menor entre esses dois, esse aqui parece que é um pouco maior a lucratividade que esse aqui, os recursos, vai exigir muito recurso da minha empresa, tá? Perceba outra coisa interessante entre esses dois projetos. A princípio existe um pouco maior a lucratividade aqui, né? E a princípio o esforço é um pouco menor aqui desse projeto. Talvez isso até justifique esse projeto ser um pouco maior, a lucratividade, ok?
E aí eu posso colocar o orçamento. Se tem muito esforço, o orçamento desse projeto é grande, né? Veja, o orçamento desse projeto também é grande. O risco é alto, o orçamento é alto, o esforço é alto, tá? E a lucratividade é relativamente alta também. Existem outros mecanismos para se avaliar a atratividade do projeto, tá? Nesse gráfico aqui, por exemplo, vamos supor que eu fiquei entre o projeto 12 e o 13, né? Supondo que esses dois projetos atendem ao mesmo objetivo estratégico, a mesma meta, né? Então eu tenho que selecionar um desses dois projetos. Eu posso usar um gráfico radar, esse gráfico é conhecido como radar, onde eu tenho as notas de cada critério do projeto que foi avaliado. Negócio, alinhamento estratégico, algum benefício para os empregados, critérios técnicos, de mercado e financeiros. Então aqui eu tenho o histórico dos projetos que foram aprovados na minha organização até hoje. Tá? Essa linha azul são as informações históricas. Eu tenho a nota mínima, isso aqui é definido lá nas regras de governança de TI. Olha, um projeto que tiver um retorno, uma nota relacionada a negócio inferior a 60 aqui não pode ser aprovado. Então, projetos que tivessem valores menores do que o valor mínimo aqui já seriam automaticamente descartados. E por fim, o que eu chamo de baseline aqui é o que eu avaliei agora. Tá? Depois do decorrer da execução do projeto, se um desses projetos for aprovado, eu posso medir quais são os benefícios que o projeto vai apresentar com base na execução do projeto. Se esses valores estiverem muito abaixo da baseline, esse projeto pode ser cancelado ou eventualmente, a gente não precisa chegar nesse extremo, mas eventualmente a prioridade dele pode cair e recursos podem ir para projetos de maior prioridade. Tá? Então, esse projeto 12 ele compete com esse projeto 13. Tá? Então, eu preciso avaliar a baseline. Então, aqui os valores estão iguais, né? Aqui também estão iguais. Do ponto de vista de retorno para o negócio, está o mesmo. Financeiro, o retorno financeiro do projeto 13 é inferior. Tá? E o retorno em relação ao mercado também é inferior. E por fim, as vantagens relacionadas aos critérios técnicos também é inferior. Então esse projeto 13 ele está apresentando resultados inferiores relacionados aos critérios técnicos, de mercado e financeiro em relação ao projeto 12. Então, se eu tivesse que escolher entre esses dois projetos, eu obviamente optaria por esse projeto número 12, tá? Já que a lucratividade, o esforço, etc., desses projetos é bem similar. Tá? Bom, esse mapa de investimento estratégico desejado e real, ele também serve para ajudar no balanceamento dos projetos no portfólio. Tá? Então, supondo que eu tenha um cenário assim, tá? Esse valor coloridinho corresponde ao que eu desejo investir. Esse círculo amarelo corresponde ao que eu tenho investido. Tá? Então, isso significa que eu ainda tenho espaço para investimento na fábrica de software, que das áreas de negócio aqui, essa área de negócio ainda tem espaço para investimento. Essa aqui nós já investimos mais do que a gente podia nessa área, nessa sub-área, e nessa aqui eu também ainda tenho espaço. Então, isso aqui é antes da aprovação do projeto 13, e caso eu aprove o projeto 13, isso significa que eu vou inserir mais recursos dentro dessa área de investimento, fábrica de software, dentro de alguma dessas sub-áreas aqui. Então, depois nós conseguimos ver um aumento nessas duas áreas, nessa sub-área e nessa área, tá? O gráficozinho amarelo vai aumentar, tudo bem? Na época que nós fizemos esse estudo de caso, nós utilizamos uma ferramenta que foi desenvolvida dentro do meu mestrado. Essa ferramenta não existe mais, tá? Mas não é uma ferramenta complexa de ser desenvolvida. Caso alguém tenha interesse em desenvolver essa ferramenta, dá uma estudada, dá uma procurada na dissertação de mestrado, Adler Diniz de Souza. Se eu não me engano, o título do mestrado é uma estratégia para seleção de projetos, mas não lembro exatamente. Procura no meu Lattes, é fácil, Adler Diniz de Souza. Enfim,
Então esse era o estudo de caso que eu ia mostrar para vocês, e agora a gente vai dar andamento então aos outros resultados esperados do modelo. O segundo resultado esperado diz que os recursos e orçamentos para cada projeto são identificados e alocados. Então isso envolve a alocação, né, isso representa o aprovisionamento dos recursos e orçamentos a nível organizacional, ou seja, nós estamos definindo que os recursos, sejam eles físicos, financeiros, de pessoal, eles vão ser aprovisionados, né? Então, se há necessidade de um especialista que também atue em outros projetos, deve-se analisar se não há conflitos de alocação desse especialista no mesmo período do projeto que foi aprovado. Deve-se avaliar a carga horária total desse especialista, deve-se garantir que haverá recursos necessários para a execução do projeto aprovado, e projetos de maior prioridade também recebem recursos de forma prioritária. Tá? Existe uma sobreposição desse resultado com uma sobreposição parcial com o resultado GPR7 e GPR8, que são do processo de gerência de projetos, né, do nível G do MPSBR, que diz que os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o conhecimento necessário para executá-lo. Tá? Nesse caso, não se olha muito a prioridade no nível G do MPSBR, a prioridade dos projetos. Já no nível F, no processo de gerência de portfólio, nós também precisamos avaliar, como eu disse, a prioridade dos projetos que estão sendo executados. E também existe uma sobreposição com esse resultado, GPR8, que diz que as tarefas, os recursos e o ambiente de trabalho necessário para executar o projeto são planejados. Então, a partir do nível F, a gente planeja de acordo com a prioridade dos projetos, ok? Bom, o terceiro resultado esperado diz que a responsabilidade e a autoridade pelo gerenciamento dos projetos são estabelecidos. Então, quer dizer, atribuir responsabilidade do gerente de projeto e comunicá-lo aos envolvidos no projeto. Se você fizer isso, você já está atendendo ao resultado esperado 3. Né? Isso pode ser feito através de um termo de abertura do projeto, um documento similar, tá? Ou através de um envio de e-mail para todos os stakeholders envolvidos no projeto. Esse resultado esperado também tem relação direta com o resultado esperado, com o resultado de atributo de processo 6 do MPSBR, que define que as responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, atribuídas e comunicadas. Já que o gerente de projeto tem um papel relacionado aos processos GPR e GPP, esse também é um resultado de atributo de processo relacionado a esse resultado esperado. O quarto resultado esperado diz que o portfólio deve ser monitorado em relação aos critérios que foram utilizados para a priorização. Então, nesse slide aqui que eu estava discutindo, por exemplo, o gráfico de radar, né, eu tenho aqui, então, nessa cor rosa, os valores dos critérios que foram utilizados para aprovar o projeto. Então, nesse momento, eu faria uma reavaliação desses critérios para o projeto, quando o projeto está em andamento, né, ou seja, aquele resultado esperado é um resultado esperado de monitoramento e controle do portfólio de projetos. E aí eu refaria essa análise desses critérios objetivos que justificaram a aprovação do projeto. Tá? Então, entre os fatores que justificam a mudança de prioridade de um projeto dentro do portfólio estão alterações ocorridas no mercado, mudanças nas estratégias organizacionais, resultados dos projetos em execução, novas oportunidades identificadas, novos riscos, etc. Tá? Então, o portfólio de projeto da empresa ele precisa ser revisado para garantir a dinamicidade que é um ambiente empresarial. A repriorização dos projetos pode significar, em termos práticos, tá, a execução de ações corretivas com o intuito de resolver alguns problemas, por exemplo, adicionando ou retirando recursos para determinados projetos que tiveram suas prioridades revistas. Tá? Essa revisão do portfólio ela é realizada de maneira periódica, mensalmente, trimestralmente, tá? E normalmente é realizada por um comitê gestor. Esse comitê gestor é o mesmo comitê gestor que foi responsável pela aprovação de um projeto, pela seleção de um projeto, pelo balanceamento do portfólio. Tá? Então ele deve seguir rigidamente os critérios de governança definidos anteriormente para evitar o viés político dentro da empresa. Okay? Algumas questões que devem ser analisadas na revisão do portfólio incluem: os projetos estão progredindo de forma que os objetivos estratégicos da organização vão ser alcançados, aderentes às diretrizes, permanecem economicamente viáveis,
permanecem tecnicamente viáveis e se permanecem viáveis em relação às